Oi, já estou vendo aqui. Obrigada. Obrigada. Já estou vendo aqui. Obrigada. Obrigada. Já estou vendo aqui. Obrigada. Obrigada. Já estou vendo aqui. Oi. Oi. Todinho. Oi? Abaixa o volume do seu celular todinho, por favor. Tá bom. Assim que eu desligar aqui, eu já começo, tá? Não, já pode começar. Boa noite, meus irmãos. Mas também bom dia, boa tarde, porque nós não sabemos qual será o horário que as pessoas vão acessar para assistir esse estudo, não é? Então, boa noite aos que estão online agora. Mas também bom dia, boa tarde, porque nós não sabemos qual será o horário que as pessoas vão acessar. Me desculpem aqui, erros técnicos, né? Então, é um prazer muito grande estar com todos aqui nessa noite, dividindo mais uma vez um estudo no Evangelho de Jesus. E eu quero agradecer a presença de todos e elevar os nossos pensamentos a Jesus, aqueles que se sentirem confortáveis, que possam fechar os seus olhos e que nós possamos, elevando o nosso pensamento a Jesus, que nós possamos rogar a presença dele conosco. Porque o Mestre nos falou que onde houvessem 2 ou mais homens reunidos em seu nome, ali ele também estaria. Então, Jesus, amigo, estamos aqui reunidos em teu nome para mais um estudo na noite de hoje da tua palavra, para que possamos refletir no seu amor e na sua presença entre nós, sentindo, Senhor, a sua misericórdia, o seu cuidado, o seu amparo em todos os momentos da nossa vida. Rogamos, Senhor, pela harmonia desta noite e, em especial, hoje, nós pedimos, Senhor, pelo nosso irmão recém-desencarnado no dia de hoje, e irmão do nosso amigo, tio Ayrton, então, seu Almir, que ele possa ser recebido nos seus braços, no mundo dos espíritos imortais, levando o Senhor com ele a certeza daquele que fez uma boa luta, que ele possa ser recebido amorosamente, e que nesta noite, neste momento e nos próximos tempos que se seguem, que seus familiares, Senhor, sejam consolados em seus corações, em suas dores. Que todos, Senhor, possam sentir a sua mão suave, cuidando de cada coração, neste momento doloroso da partida dos que amamos. Sabemos da vida imortal, da vida infinita, da vida que continua, mas quando nos afastamos daqueles que amamos, por motivo de passeio, de viagem, por motivo de mudança de município, nos entristecemos, não é?
choramos de saudade naquele momento, por que não o faríamos, Senhor, quando falamos uma até breve para aqueles que nos precedem na pátria espiritual? Então, consola, Senhor, cada coração neste momento, não só dos familiares do seu Almir, mas também de todos aqui presentes e de todos que venham ouvir esse estudo e que em suas dores necessitem de sentir o toque suave das suas mãos no mais íntimo do nosso espírito, nos acalmando e nos suavizando as dores das almas. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, o nosso estudo, ele tem um tema bastante interessante e diferente. E o tema é, em si, a vida é neutra. Então, vamos conversar sobre isso, entendendo numa viagem gostosa, não é? Aonde nós vamos chegar, não é isso? Então, o nosso passeio pelo Evangelho começa quando nós vamos conversar sobre as leis divinas, as leis naturais de Deus. E quando a gente conversa sobre as leis morais divinas, e elas se encontram no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, o primeiro capítulo fala sobre a lei natural de Deus. Essa lei natural, nós vamos ver que é a única verdadeira, e que ela nos mostra, nos traz o conhecimento de que foi uma lei criada para a felicidade do homem. Então, a lei divina, a lei natural de Deus, nada mais é do que a lei moral da nossa existência de espíritos imortais, não é? E nestas leis morais, nós temos inseridos todos os itens, todas as orientações do que fazermos, do que devemos fazer ou do que devemos deixar de fazer para sermos felizes. Então, o homem, na questão 614, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre o que seria a lei natural de Deus, né? Os espíritos lhes dão essa resposta de que o homem ele só é infeliz quando ele se afasta das leis naturais divinas, ou da lei moral de Deus. E aí, nós vamos perguntar, onde estão gravadas estas leis? Onde elas estão inseridas? Elas foram inseridas em nós, no nosso coração, na nossa essência. Além da lei natural, que é a primeira lei, nós vamos no nosso passeio, então a primeira lei nos mostra que fomos feitos para a felicidade e que através do entendimento da lei natural divina, através do entendimento do que devemos ou não realizar nas nossas escolhas, nós vamos ser felizes como fomos criados para sermos ou não, não é? Ou seremos infelizes. Além dessa lei, nós vamos passear um pouquinho na lei do progresso, que está no capítulo 8 da parte 3ª. E a lei do progresso, ela nos traz a certeza de que, além de termos sido criados para sermos felizes, nós também fomos criados com uma determinação divina. A primeira, sermos felizes. E a segunda, progredirmos. Progredirmos continuamente, infinitamente, imortalmente, né? Então, fomos feitos para o progresso. Mas, como nós entendemos que o progresso do homem em relação à sua moralidade, em relação ao domínio de tudo aquilo que se insere na lei do amor, seria impossível
numa única oportunidade de vida material, Deus nos deu a bênção através da sua misericórdia e do seu amor infinito, não é? Ele nos deu as diversas oportunidades de termos uma vida material, uma vida de espíritos encarnados, espíritos imortais que ocupam vestes materiais através dos nossos corpos materiais e através de cada oportunidade recebida para que possamos ter uma nova vida, vamos tendo a possibilidade de progredirmos intelectualmente. Então, a nossa inteligência nos traz ganhos. Esta inteligência, ela vai angariar para nós condições de entendimento e, a partir daí, como uma alavanca, o nosso desenvolvimento intelectual vai puxando o desenvolvimento moral junto a ele. E nós vamos progredindo. Além da lei natural e da lei de progresso, eu gostaria também de conversar um pouquinho sobre uma outra lei, que, junto com estas duas anteriores, não estou desfazendo de nenhuma das 12 leis divinas que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas eu elegi algumas para que a gente possa fazer essa viagem de raciocínio e entender por que em si a vida é neutra e como que nós vamos mudar isso, não é? Então, a lei, além da lei natural divina e além da lei do progresso, nós vamos falar sobre a lei de igualdade. Então, naturalmente, Deus nos criou para sermos felizes e nos deu, nos criando com esta ordem, esta determinação, ele nos falou, olha, para serem felizes, vocês devem agir, sentir e pensar dessa maneira, mas se vocês se afastarem disso, vocês encontrarão momentos de menor felicidade. Mas vocês estão fadados ao progresso, como nós vimos aqui. E isto é uma determinação. Por mais que vocês tentem permanecer parados naquele mesmo ponto de evolução, infelizmente vocês não vão conseguir, porque num determinado momento vocês serão empurrados, compelidos a continuar adiante. E aí ele nos dá também a lei de igualdade, que é o capítulo 9 da terceira parte do Livro dos Espíritos. E nesta lei, ele nos mostra que fomos feitos para sermos felizes. Para sermos felizes, precisamos progredir continuamente. E, como é um Deus, um Pai soberanamente justo e bom, nos criou a todos iguais. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes, com a determinação de progredirmos sempre em direção à felicidade, não é? Quando a gente fala na lei de igualdade, muitas pessoas podem perguntar assim, mas como existe uma lei de igualdade se nós somos tão diversos entre nós? Não é? Nós somos tão diferentes. Existem pessoas que têm um poder aquisitivo, uma condição econômica sensacional, aqueles que passam por momentos tão difíceis econômicos na sua vida. Tem pessoas que têm um desenvolvimento moral, um sentimento, uma amorosidade tão à flor da pele, e tem aqueles que ainda não entenderam o amor que tem que devotar a si mesmos e aos seus próximos. Então, como assim essa lei de igualdade? Na verdade, estas três leis em conjunto, a lei natural divina,
a lei do progresso e a lei da igualdade nos mostram até aqui que, sim, em si, a nossa vida é neutra. Até aqui, todo mundo está igualzinho, do mesmo tamanho, não é? Como que nós podemos explicar, então, essas diferenças que nós encontramos na vida em sociedade, na vida de relação social que nós temos, desde que chegamos aqui e que somos conscientes, não é, das nossas condições de inteligência, de saúde, de condição material, monetária, de trabalho, etc. Através de uma outra lei. Então, até a terceira lei que nós citamos, sim, a vida em si é neutra, porque foi criada pelo Pai de uma forma totalmente igualitária entre todos os seres. Mas Deus, que é maravilhoso e que entende, que criou a tudo que se encontra no universo, e por entender e por amar acima de qualquer coisa, ele entendeu que não seria bom, não seria justo que nós todos seguíssemos ordens o tempo todo, que seguíssemos determinações o tempo todo. E aí ele nos brindou, através do seu amor, da sua bondade infinitas, da sua justiça, ele nos brindou com a lei de liberdade, que é o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, parte 3ª. E através da lei de liberdade, ele nos dá a oportunidade de sermos como podemos ser, cada um no seu tempo, cada um na sua condição. Ele nos deu a todos todas as condições necessárias para que sejamos felizes e que possamos progredir. Porém, ele nos deu também a oportunidade de escolhermos aquilo que desejamos. Qual o caminho a seguir? Através da lei de liberdade, nós podemos perguntar: onde eu sou livre? Porque eu não me sinto totalmente livre quando eu tenho que respeitar as leis humanas, quando eu tenho que deixar de muitas vezes fazer o que eu gostaria, o que eu quero, ou não fazer o que eu não gosto, né? Às vezes eu vejo os meus netos assim, mas isso eu não gosto, vovó. Mas isso eu não quero, vovó. E eu falo, olha, a vovó também não. Às vezes a vovó também não quer, a vovó também não gosta, mas ela precisa, assim como você precisa disso neste momento, não é? Então, onde é que eu sou livre? Como eu sou livre? Se eu tenho que respeitar o direito do meu próximo. Se o meu próximo, se o meu direito vai até onde começa o direito do meu próximo? Que liberdade é essa, não é? Então, a liberdade, eu poderia dizer que ela está no meu pensamento. Então, no meu pensamento, eu tenho liberdade. Por quê? Porque eu posso pensar o que eu quiser. Na minha mente se encontra a liberdade de dar asas a tudo aquilo que eu desejo pensar. Será? Na verdade, vamos aqui estudar mais uns conceitos que são importantes e já conhecidos e dominados por nós, não é? O nosso pensamento é matéria, é fluido cósmico universal. Se ele é matéria, quando eu crio um pensamento, quando eu manipulo a minha mente, trabalhando o meu pensamento, trabalhando o fluido cósmico universal, eu estou emitindo imagens, mesmo que eu não as veja,
Mesmo que cada um de vocês aqui e cada um dos nossos amigos encarnados não consigam ver. Então, para nós encarnados, o pensamento é livre. Mas para Deus e para todos os espíritos livres do corpo material, do corpo físico, então, para todos os espíritos desencarnados, o nosso pensamento é estampado no nosso perispírito, como se fosse um chapéu, como se fosse um adorno, não é? Um enfeite que mostra externamente para quem está do outro lado da vida, na vida espiritual, que mostra quem sou eu verdadeiramente, o que eu penso, o que eu emito para o mundo onde eu estou inserida. Então, eu sou livre para pensar, mas eu tenho responsabilidade também naquilo que o meu pensamento cria quando eu o plasmo, quando eu o realizo. E a consciência, meus irmãos? Eu falei que nós fomos fadados, fomos determinados por Deus para sermos felizes, para progredirmos e sendo iguais no momento da criação entre todos os seres, não é? Mas eu disse que na lei do progresso, quanto mais eu desenvolvo o meu intelecto, a minha inteligência, eu vou puxando através do entendimento a minha melhoria moral. E eu vou agregando valores morais ao meu espírito imortal. E com isso, eu vou dilatando a minha consciência. Então, lá na primeira imagem, quando eu falei da lei divina, natural, eu perguntei, onde será que ela está gravada? Onde será que ela está escrita? Ela está escrita na nossa consciência. Então, é a nossa consciência que nos demonstra, que nos mostra, que nos aponta quando nós estamos agindo, ou estamos pensando, ou estamos sentindo de acordo com as leis morais divinas, ou quando nós estamos nos afastando dela. Como assim? Se eu, por exemplo, eu passo o sinal de trânsito, né? Eu não vou parar nesse sinal vermelho agora. Na minha consciência, eu posso até passar, escolhi passar, mas na minha consciência, logo vem assim aquela dorzinha, foi mal, não devia? Então, isso já demonstra que eu tenho um desenvolvimento moral melhor do que aquele que passa o sinal de trânsito vermelho sem sequer se perturbar com isso. Tudo aquilo que eu realizo e que dá aquela ardida na orelha, aquela queimada na orelha, aquela descompassada no coração, aquela vergonhinha lá dentro, mostra para mim que eu já tenho na minha consciência, eu já tenho conhecimento de que eu estou indo contra uma lei divina, indo contra uma moralidade que eu já tenho em mim, porque eu só vou me sentir incomodada quando eu conheço aquilo que eu estou transgredindo. Por exemplo, se eu sair, peguei um troco e eu depois conferi o troco e vi que estava um troco a mais e não volto para devolver para aquela pessoa, para aquele balconista, para aquela caixa. E aí eu levo aquele dinheiro achando que eu sou super esperta, mas aquele dinheiro queima na minha mão, não é? Então, no pensamento, eu tenho uma liberdade de agir, uma liberdade de criar, entre aspas, não é? Porque eu sei que eu não sou completamente livre nem no pensamento, e na minha consciência eu também gozo de liberdade,
Mas, quanto mais moralmente evoluída eu sou, quanto mais ciente das leis divinas eu sou, menos liberdade eu me dou, eu me concedo em fazer aquilo que transgrida ou que me afaste da lei divina. E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele é um atributo, não é? Assim como o pensamento é um atributo do espírito imortal, o livre-arbítrio é também um atributo que nós fomos brindados por Deus na lei de igualdade com a livre escolha. E lá na questão 843, Kardec pergunta se nós temos a liberdade de pensar e os espíritos e a liberdade de agir. Se nós temos realmente a liberdade de escolha. E aí, o Espírito da Verdade responde para Kardec: sim, já que você tem a liberdade de pensar, você tem igualmente a liberdade de agir. Mas, da mesma maneira que você tem a liberdade de escolher como agir, quando agir, de que forma agir, né? Você também ganhou mais uma responsabilidade, que é o entendimento de que se você escolheu, a responsabilidade de tudo aquilo que vier consequentemente após a sua escolha é sua. Não é do outro, é sua. Então, se hoje está chovendo, eu escolho sair da minha casa de descalça, com uma blusa de alcinha, sem guarda-chuva, eu posso pegar um resfriado, eu posso pegar uma doença pulmonar, uma rinocinusite, e depois eu lá na cama, com um mal-estar, com febre, tomando remédio, indo para o hospital, eu falo, gente, mas que coisa horrorosa, eu não merecia. Não, merecia, você escolheu sair na chuva sem se proteger. Você escolheu, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo, aglomerar-se, dar festa, ir à festa, não usar máscara, não passar álcool nas mãos, não lavar as suas mãos com frequência. Enfim, é uma escolha, nós temos a liberdade, mas nós somos também igualmente responsáveis por cada escolha que fizermos, não é? E aí, eu queria trazer estas imagens que se seguem. Queria, não quero, né? Eu trago estas imagens que se seguem. E quando eu vejo estas imagens, eu me deparo com situações do cotidiano. Eu me deparo com aquelas famílias que moram nas ruas, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm um abrigo para se protegerem do sol, da chuva, do frio, que passam todos os perigos que a gente nem consegue imaginar quando expostos o tempo todo nas ruas, no escuro, nas intempéries. Ou aqui ao lado, na figurinha da direita acima, né? Essa senhorinha que chega no ônibus e tem lá um jovem sentadinho na cadeira, fingindo que não tá vendo que tem aquela senhora de idade precisando sentar-se. Alguns até fingem que estão dormindo, não é? Alguns fingem que colocam um fone de ouvido, ficam lá distraídos ouvindo a sua música e como se nada estivesse acontecendo ao seu lado. Embaixo, nós vamos ver na pandemia atualmente, não é? Toda essa aflição que nós temos passado, toda essa incerteza de quem vai ser contaminado, quem não vai, quem for contaminado, como que vai ser para aquela pessoa? Será uma reação leve? Será uma reação
muito grave, muito intensa, com complicações, com às vezes até com o óbito, nós não sabemos. E aqui embaixo, do lado direito, ali os alimentos que a gente muitas vezes não tem acesso, ou se tem acesso, desperdiça, joga fora, enfim, não temos, às vezes, a condição de adquiri-los como mereceríamos adquirir uma boa alimentação, ou não podemos comer aquilo porque temos algum problema, uma alergia, alguma coisa que não nos permite, não é? Então, essas situações do cotidiano, elas nos remetem à justiça de Deus. Por que será que essas coisas acontecem? Não é? Nós estamos falando de leis divinas neste momento. E até aqui nós temos falado que em si a vida é neutra. Mas se ela é neutra, por que essas situações do cotidiano acontecem no nosso dia a dia e nos deixam tão expostos? Vamos entender, meus irmãos, que através do nosso livre escolher, através da nossa existência bilenar, não é, de espíritos imortais, nós fomos escolhendo coisas, realizando coisas, deixando de fazer coisas. Então, não só não fazer o bem, mas não fazer o mal, desculpa, mas não fazermos o bem que já deveríamos fazer e já entendemos que poderíamos fazer, isso também é fazer o mal. Então, nós vamos plantando sementes que nós escolhemos plantar. E cada situação do cotidiano como na parábola do festim das bodas, representa um convite divino a cada um de nós. Um convite para que nós possamos aceitar ir ao festim das bodas. E o que é esse festim? É o entendimento e a vivência das leis divinas na sua totalidade, progressivamente, e a partir das escolhas conscientes e benéficas que nós fizermos, no nosso sentimento, no nosso pensamento e nas nossas atitudes, nós nos aproximarmos do dono da festa, que é Deus. Então, quando Deus nos mandou os profetas, nos trazendo as leis morais, quando Deus nos mandou Jesus, nos trazendo o convite do festim das bodas, o que nós fizemos lá atrás? Nós crucificamos o Mestre. Nós decapitamos João Batista. Nós fomos nos negando a receber o convite deste jantar maravilhoso, desta festa maravilhosa, deste lindo baile, desta linda jantar que nos foi oferecido. Essa boda sensacional, feita com tanto esmero, com tanto detalhe, com tanto amor. Nós fomos nos negando a ouvir os mensageiros de Deus. E ele continuou, mesmo assim, na sua amorosidade, a nos enviar mensageiros, como a doutrina espírita, por exemplo, o Consolador Prometido. E mesmo assim, nós continuávamos e continuamos fazendo ouvidos de mercador, olhos tampados para não vermos aquilo que nos incomoda. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, fazendo valer uma das suas leis naturais, que é a lei da destruição, nos manda, neste momento, não só a fome do nosso próximo, não só a falta de respeito com o nosso próximo, não só as dificuldades econômicas ou de alimentação que passamos nesse período ou naquele, mas porque aí seriam provas ou situações diferentes
para cada um de nós, não é? Mas ele, então, nos manda um convite com o soar de trombetas, aquele que chegam os mensageiros com as trombetas e tocam aquela trombeta muito forte, muito alta, para que todos, indiferenciadamente, igualitariamente, possam parar e ouvir este convite. E veio, então, o coronavírus. Veio, então, este convite que estamos vivendo neste momento tão difícil. Além da parábola do festim das bodas, eu vou trazer aqui a parábola do semeador, nessa tela linda de Van Gogh que eu adoro. E Deus semeou em cada um de nós suas criaturas, seus filhos, feitos à sua imagem e semelhança, as sementes das virtudes, as sementes da sua lei natural. Essas sementes foram plantadas em cada um de nós. Mas qual é o terreno, não é? Qual é o terreno que eu preparei para que a minha semente pudesse germinar? Para que a minha semente pudesse trazer aquela raiz que vai se aprofundando, o broto fosse germinando, aquela árvore fosse crescendo, viessem as folhas, viessem as flores e depois os frutos, que eu tanto desejo. Porque todos nós fomos criados para sermos felizes e todos nós desejamos viver em paz, com harmonia, com saúde, sermos felizes, termos momentos de alegria, estarmos entre amigos, estudarmos, aprendermos, trabalharmos dignamente, termos o direito do nosso lar, da nossa alimentação, enfim, de tudo. Então, nós temos a semente, como temos preparado o nosso terreno? Quais são as condições que nós alimentamos dentro de nós? Meus irmãos, não só Deus colocou as suas sementes em nós, esperando que nós adubássemos o nosso coração, adubássemos o nosso espírito mortal com amor, amor a nós mesmos, amor ao nosso próximo, entendimento das nossas fragilidades, das nossas limitações e, consequentemente, entendimento das fragilidades e limitações do nosso irmão. Indulgência para conosco, indulgência para o nosso próximo, perdão para as nossas falhas, perdão para as falhas do nosso próximo, perdão não no sentido de me acomodar, eu sou assim mesmo, eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, não. Perdão com o entendimento de que, ok, eu escorreguei hoje nisso aqui, de novo, perdão, não foi bom, mas eu vou me esforçar, porque eu tenho consciência de que eu estou indo contra o que eu deveria, e eu já sei que deveria. Eu me perdoo por isso, mas eu me esforço para me manter com o adubo do meu espírito imortal. Todos nós queremos a felicidade, mas o que temos plantado? Eu estou falando das sementes que Deus plantou em nós. Mas e nós? O que temos plantado? Em que terreno? É aquele terreno árido, superficial, rochoso, que a semente caiu, veio a ave e comeu, levou embora? É aquele que é um pouquinho melhor, mais profundo um pouquinho na sua superficialidade e que a semente foi colocada ali, eu estou tão animada, nossa, eu estou animadíssima porque eu estou tendo contato com a doutrina, eu estou tendo contato com a minha igreja, seja ela qual for. Nossa, eu li um livro maravilhoso, eu vi um filme sensacional, eu ouvi uma música que tocou o meu coração, eu vou me comprometer com isso, com esse chamado. Mas do mesmo jeito que veio toda aquela minha animação, sábado eu tenho
uma festa. Domingo de manhã é meu culto do Evangelho no Lar. De manhã eu tô cansada porque eu cheguei tarde, então, não, hoje não, sinto muito. Mas olha só, você pode ajudar, você pode fazer. Aquela pessoa ali, seu vizinho, ela está com Covid, ou é um senhor de 80 anos. Você pode, quando for no mercado, trazer uma comprinha para ele? Não vai dar, olha, eu estou com tão pouco tempo, é muito peso para eu fazer. Então, é aquela semente que vem, traz toda uma alegria, um entusiasmo, mas rapidinho vem o sol e queima, porque ela não tem profundidade, ela não tem eco no meu espírito imortal. E aí nós vamos mudando, né? O cenário, pouco a pouco, através das nossas encarnações, através do nosso entendimento, da nossa razão, e vamos nos desenvolvendo moralmente na nossa consciência e vamos assumindo novos direitos perante a lei de Deus. Até que isso aconteça, existem estas situações dolorosas do nosso dia a dia. Não para nos castigarem, mas para que nós possamos, ao passar por elas, como estamos passando agora na pandemia, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para o entendimento de que sim, é tempo de nós mudarmos a nossa postura. É tempo de nós termos o entendimento de que tudo que acontece comigo influencia no que acontece contigo. Tudo que acontece contigo influencia, consequentemente, no que acontece comigo. E assim nós vamos entendendo a justiça das aflições. Nós vamos entendendo o porquê das diferenças. E aí, Osho, ele nos fala em si, a vida é neutra, e ela é neutra, mas nós a fazemos bela ou nós a fazemos feia de acordo com a energia que trazemos a ela. Então, que tipo de energia eu levo para a minha vida? Eu que quero ser muito feliz, eu que quero muito progredir, eu que vejo aquela pessoa que trabalha comigo, ou que é um primo, um irmão, um vizinho, um conhecido, prosperando, numa vida equilibrada, com uma família bem estruturada, e eu olho de longe e falo, nossa, como eu queria aquela vida. Como eu queria uma família como aquela. Como eu queria um emprego daquele, ou aquele salário, ou ter aquela amizade. Sim, querer todos nós queremos, porque vontade, gente, nós temos. Não é verdade? Vontade faz parte das nossas emoções, faz parte dos nossos desejos. Mas o que eu faço com a minha vontade? Qual é a direção que eu dou para o meu pensamento? Qual é a direção que eu imprimo no meu pensamento através da minha energia, com a minha vontade, com a minha dedicação, para atingir o resultado que eu tanto desejo? É esse o que é o X da questão, não é? Então, a nossa vida foi feita igualmente por Deus. Fomos feitos iguais. Fomos feitos para o progresso. Fomos feitos para a felicidade. Mas Deus nos deu a liberdade de escolha. E Ele respeita que nós escolhamos. Porém, Ele nos diz ao mesmo tempo que, sim, tudo aquilo que você escolher terá para você uma plantinha, uma semente lançada no terreno. E você só vai poder colher a semente que você plantou. Não tem como eu plantar goiaba e colher maçã. Se eu plantei goiaba, vou colher goiaba. Então, qual é a energia que eu imprimo na minha vida? Para que lado eu levo a minha escolha, o meu sentimento, o meu pensamento e as minhas ações? Como é a comunicação entre
o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço. Eu sinto, por exemplo, uma vontade imensa de ser feliz. Eu sinto, por exemplo, uma vontade imensa de ser saudável. Mas aí eu penso, para ser saudável eu tenho que fazer ginástica. Não, dá uma preguiça, aí eu não ajo indo fazer a minha ginástica, eu não tenho essa disciplina. Aí eu sinto, nossa, eu gostaria tanto de não sentir essa dor no estômago. Aí eu penso, mas para não sentir essa dor no estômago, eu não deveria comer mais esse tipo de alimento. Aí eu falo, não, eu adoro isso. Como que eu vou abrir mão disso? Não consigo. Aí, na minha atitude, eu continuo comendo. E aí eu vou continuar com dor no estômago. Eu vou continuar não fazendo ginástica. Eu vou continuar não passando no meu concurso, não passando no meu vestibular. Porque estudar dá muito trabalho. Eu quero muito passar. Minha prima passou. Não, mas ficar como ela, 1 ano sem ir em festa, estudando todo dia até tarde da noite, parando só para comer, de jeito nenhum. Eu só tenho 18 anos. Então, estes somos nós. Que tipo de sentimento nós temos alimentado em nós? Não é, meus irmãos? Como é que nós nos posicionamos perante os desafios da vida? Como é que nós nos posicionamos perante os convites que Deus nos envia? Quais são os convites? Os convites são as dificuldades, são os desafios. Os convites são o entendimento de que nós não estamos aqui para pagar nada. Não, nós estamos aqui para progredir. Mas para progredir, há um preço, há um requisito, que é aprender mais, realizar melhor, ter mais consciência e me comportar de acordo para que eu possa sanear o mal que eu já tenha feito no pretérito, no meu passado, nas múltiplas encarnações que eu não lembro, graças a Deus, mas que tenho certeza que fiz, porque senão não estaria no planeta Terra, não é? E, ao mesmo tempo, ter uma postura, uma escolha, uma energia impressa nas minhas escolhas de não adquirir mais problema para frente. Por quê? Porque eu não posso mudar a semente que foi plantada e regada quando eu fui João, quando eu fui Pedro, quando eu fui Madalena, sei lá. Mas eu posso, sim, a partir de hoje, na Dégida, para frente, entender que eu posso plantar uma plantinha melhor, que eu posso cuidar dela mais amorosamente. Então, qual é a energia que eu tenho impresso, imprimido na minha vida? A energia do medo, desse bonequinho aqui roxinho? A energia do nojo, da arrogância, do egoísmo, né? Que, não vou me envolver com aquilo de jeito nenhum. A energia da ira, sou aquela que a qualquer menor estímulo eu estou explodindo. Eu sou muito franca. Eu sou franca mesmo. Não, a gente não é franca, a gente é grosseiro. A gente é rude quando a gente age dessa maneira. Então, como é? Ou a energia da alegria, que é essa amarelinha aqui, que são as nossas emoções primárias. As nossas emoções primárias, elas existem em todos nós, não é? Então, a raiva, o medo, que é azulzinha aqui, o nojinho, né? A alegria, não é verdade?
Todos esses sentimentos fazem parte de nós. E, na medida certa, eles nos protegem. Por exemplo, se eu sinto um cheiro num alimento passado, estragado, a repulsa que aquilo vai me causar impede que eu coma aquele alimento deteriorado. Então, na medida certa, a repulsa vai me ajudar a não me intoxicar, por exemplo. O medo, né? É o roxinho aqui, o azulzinho é a tristeza, me desculpem, tá, gente? É que eu vi esse filme já tem bastante tempo e ele é lindo, vejam, viu? Então, o medo, por exemplo, ele me protege. Ele impede que eu atravesse a rua fora da faixa, será? Ele impede que eu ultrapasse o sinal. Ele impede que eu chegue na beira de uma varanda que não tenha um guarda-corpo adequado, porque eu posso cair. Agora, o medo exagerado me cristaliza, impede que eu faça tudo aquilo que eu preciso fazer para evoluir. Ele me impede de viajar porque eu tenho medo do avião cair, do carro bater, do ônibus desgovernar, não sei quem é o motorista. Ele me impede de libertar os meus filhos para estudarem, para fazerem as coisas que tem que fazer, namorar, noivar, casar, ir para sua casa, porque eu tenho um medo de ficar sozinha e do meu filho não ser feliz e de não conseguir fazer as coisas que deve fazer. E, gente, a tristeza é um sentimento, uma emoção primária que faz parte das sementes que estão em nós. E ela é normal, ela é fisiológica. Hoje, por exemplo, o tio Ayrton perdeu seu irmão. Então, a tristeza está ali naquele coração, naquela família. E em todos que estão passando por esse momento. Mas, quanto tempo eu alimento a minha tristeza? De que forma eu alimento isso? Tem pessoas que não conseguem virar a página. Ah, olha, eu separei daquela mulher, daquele marido, tem 20 anos. Mas, não me conformo, não me conformo. Gente, 20 anos. Se não conformar, vai arranjar uma doença grave aí, porque você se intoxica. A alegria, ela nos traz energia, ela nos traz vitalidade, ela nos traz toda a função para que nós possamos ir adiante. Mas o excesso de alegria no momento inadequado também não é bom, não é verdade? Por exemplo, eu num velório, eu vou ficar rindo? Não, é inadequado. Eu vou ter a minha tristeza naquele momento. Então, as emoções primárias, a ira, eu falo, você é muito calma. Não, não sou. Porque se eu não tivesse ira, eu não seria cirurgiã. Só quem tem ira corta os outros e costura. Ok, é maravilhoso, é um ofício, mas requer uma agressividade bem direcionada. Direcionada para o bem. Não é? Eu não preciso bater em todo mundo que me fala uma coisa que eu não quero ouvir. Eu não preciso xingar todo mundo que está na minha frente. Mas eu pego a minha ira, canalizo para o que é bom. Então, são as escolhas, o nosso livre-arbítrio, e dessa maneira nós vamos fazendo a vida deixar de ser neutra. Nós vamos levando a vida para um lado ou para o outro de acordo com o tipo de emoção, o tipo de sentimento, que é mais elaborado do que a emoção, o tipo de pensamento e o tipo de atitude que nós tomamos no nosso dia a dia. Quem sou eu nessas imagens? Nós temos que perguntar para nós, quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, as parábolas, né? Por exemplo, o festim das bodas, como a gente falou lá atrás. Deus mandou, que era o dono da festa, né? O Senhor da festa, mandou os seus arautos convidarem as pessoas. A maioria nem deu ouvido. Uns fingiram que não estavam nem aí. Outros chegaram até a matar
os enviados do Senhor? Quem sou eu nessa parábola? Como que eu estou agindo em 2021? Fazendo ouvido de mercador? Desejando o mal para aquele que traz alguma coisa de bom para eu refletir? Quem sou eu na parábola do semeador? Aquele que semeia, aquele que leva adiante, aquele que ara a sua terra carinhosamente, que aduba, que leva água na quantidade certa, que coloca o sol naquela planta de acordo com aquilo que aquela plantinha precisa. Algumas gostam mais de sol, outras gostam de menos. Sou eu este? Ou sou aquele que joga a semente ali em cima e deixa que vai nascer? Porque isso é natureza. Não, não é natureza. Nós precisamos agir na natureza. Nós precisamos modificar para melhor a natureza. Mas quem sou eu, Nadé? Quem sou eu? Eu não tenho o seu entendimento, eu não conheço o que você conhece, eu não sei. Eu não tenho esse dom, eu não tenho o dom de dançar, eu não tenho o dom de cantar, eu não tenho o dom de dar palestra, eu não tenho o dom disso, eu não tenho o dom daquilo. Quem sou eu? A gente tem uma preguiça. Mas essa preguiça, esse comodismo, ele não vem de que assim, coitado, eu sou ninguém para fazer. Não, não vem não. Não vem não. Vem de uma falsa modéstia, de que eu não vou perder meu tempo fazendo essas coisas, porque ninguém vai entender. Não vou perder meu tempo. Para que eu vou fazer isso? Então é melhor eu dizer que não sei. É melhor eu dizer que não posso. Tá? Então, sou eu esse aqui da nuvem negra em cima dele, que só chove em cima dele, o desanimado, o astênico, aquele que está sempre reclamando da sorte, da vida. Quando que a sua sorte vai mudar, meu irmão? Quando que a sua sorte vai ser melhor se você não acredita que ela será melhor? Às vezes eu escuto de alguns amigos, do meu marido, até de paciente, né? Pacientes mais antigos são família da gente. E às vezes eu escuto assim, lá vem a Poliana, né? Porque a Poliana, para quem leu lá, eu li na minha infância, tudo dela era um mundo cor-de-rosa, ela tinha o jogo do contente, né? Ela fazia o jogo do contente. Então, tudo que acontecia na vida dela de difícil, ela tinha um jogo do contente e ela transformava aquilo numa coisa positiva. Ela mudava aquilo no dia a dia dela. Então, que bom que a gente pode ser poliana e, como nessa figura aqui à esquerda, botar o sol da gente, a luz da gente para brilhar quando está todo mundo cinza ao nosso redor. Sim, essa é uma responsabilidade nossa, assumida com Deus. Melhorar o planeta que nos acolheu, que nos recebeu. E assim como nós melhorarmos e evoluirmos e progredirmos em direção à luz de Jesus, melhorarmos o nosso entorno, todos aqueles que estão ao nosso redor. Por quê? Porque seremos felizes completamente, como fomos criados para sê-lo, quando todos, sem exceção, estiverem de mãos dadas rumo à felicidade, com as mesmas condições. Então, a vida, ela não comete erros. Ela sempre dá ao homem aquilo que o homem se dá primeiro. Se eu me dou alegria, a minha vida vai ter momentos de alegria, mas também vai ter momentos de tristeza, porque é natural. Se eu me dou ânimo, boa vontade, coragem, atitude na minha vida, a minha vida vai me devolver isso. Ela vai colocar na minha frente situações que eu possa, com o meu ânimo, com a minha vontade, com a minha energia, com a minha dedicação, com a minha humildade de pedir ajuda a quem sabe mais do que eu, por exemplo, conseguir resolver. E aí eu estarei evoluindo, crescendo intelectualmente, moralmente, em direção a Jesus, em direção a Deus, nosso Criador. Então, nós não somos vítimas das circunstâncias.
Nós precisamos ter uma atitude positiva na nossa vida. Levar a vida que em si foi criada neutra por Deus, mas com um objetivo, o objetivo da felicidade. O polo é o da direita, sei lá. Então, Nadege, se é isso, por que existe sofrimento e dor? Por que existe todas as dificuldades que existem aí ao nosso redor? Porque todas as vezes... Então, Deus criou o mal? Ele não criou só o bem? Ele criou o mal? Não, ele não criou. Ele só criou o bem, o bom e o belo. Mas está lá na lei natural, que nos fala que nós fomos criados verdadeiramente para a felicidade. E que, quando fomos criados, Deus plantou em nós as sementes da moral cristã. Da moral divina. Porque mesmo as religiões que não são cristãs, tem aqueles homens, aqueles seres, as sementes divinas em si. E mesmo aqueles que não têm religião nenhuma. Todos os seres do Criador têm as mesmas sementes. Não é? Então, quando eu me afasto do que é bem, do que é bom, do que é belo, porque eu escolhi me afastar, ali está o mal. Existe escuridão, gente? Não. Existe luz. O que é a escuridão que eu tenho, então, à noite? O que é a escuridão se eu apagar a luz do meu quarto? A ausência de luz. Se não há luz naquele espaço, então a ausência de luz é escura. Se não há o bem na minha escolha, o mal que acontece em mim, o mal que acontece para mim, é porque eu me afastei do bem. Eu escolhi isso, mas eu posso escolher diferente. Eu posso fazer diferente, sempre, todos os dias. E Jesus nos chama, bem-aventurados os aflitos. Então, no Sermão do Monte, além de Deus ter semeado em nós as sementes divinas, ele nos mandou Jesus. E ele, através de Jesus, nos relembra o convite trazido no festim das bodas. Ele nos traz o convite impresso num cartão, num papel tão maravilhoso. E Jesus, no Sermão do Monte, vai nos dando o passo a passo para que sejamos felizes. O passo a passo. Leiamos o Sermão do Monte e nós vamos ver que cada parte do sermão vai nos preparando. Então, os pacíficos serão mansos. Os mansos serão pacíficos. Os humildes e simples de coração, que se assemelham ao olhar e ao comportamento e ao sentimento da criança, verão a justiça de Jesus, de Deus. E ele nos convida, bem-aventurados os aflitos. O que significa isso? Significa que eu estou aqui para ampará-los. Eu vim, eu os precedi. Eu não falei que seria fácil, porque não foi fácil para Jesus, meus irmãos. Foi difícil. No pouco tempo que ele ficou entre nós, encarnado num corpo material, ele sofreu todas as agressões que a gente pode imaginar, físicas, morais. Ele foi perseguido sem merecer, sem ter feito nada errado. E ele suportou até o fim. Ele não fugiu de nenhuma prova, nos mostrando até o final, na cruz. Quando ali estava e olhava para aqueles homens perdidos aos seus pés, levanta os seus olhos para Deus e ainda pede misericórdia por nós. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas quando ele fala bem-aventurado o aflito, ele não fala bem-aventurado o desesperado, o desesperançado, o acomodado. Ele fala bem-aventurado o aflito que toma as rédeas da sua vida e faz a vida acontecer. E traz a luz para a sua própria vida. Então, Jesus
é o bálsamo de todas as nossas escolhas mal feitas no passado. Jesus é a verdade que nos liberta, porque nós só realmente seremos livres na lei de liberdade, quando entendermos a verdade, quando conhecermos a verdade, quando aplicarmos a verdade. Não somente quando repetirmos como papagaio a verdade. Nós precisamos conhecê-la, nós precisamos estudá-la, nós precisamos compreendê-la, refletir sobre ela, meditar sobre ela, aplicá-la em nós e aplicá-la no nosso próximo, na nossa realidade de vida. Porque aí a nossa vida não será neutra, porque ela não tem mais como ser neutra. Nós estamos no caminho há muito tempo, mas eu consigo dar a ela a energia positiva que levará a minha sementeira para a colheita que eu desejo. Jesus são essas gotas de orvalho que num solo árido fazem brotar as flores do deserto, que no pântano permite que o lírio nasça e que mostre toda a plenitude, toda a bondade, todo o amor, toda a dedicação e toda a possibilidade que nós temos, que recebemos de Deus. E que, como jardineiro da nossa sementeira, junto conosco, arando a terra, junto conosco, nos mandou Jesus, que colocou as mãos no nosso solo, a melhor semente, o melhor adubo, a melhor palavra, o melhor olhar, o olhar compassivo daquele que entende que temos o tempo, a eternidade, para chegarmos aonde temos que chegar. Mas ele gostaria tanto que a gente chegasse mais rápido. Ele gostaria tanto que a gente pudesse escolher melhor. E dentro das nossas emoções primárias, ao invés de nós ficarmos alimentando a tristeza crônica, sugando a nossa vida, boicotando as oportunidades de felicidade que nós temos, sugando a vida daqueles que convivem conosco, através de uma tristeza que fica sendo alimentada todos os dias, de um conformismo, de uma falta de vontade de ser melhor. Que nós podemos mudar isso tudo. Está nas nossas mãos. E não satisfeito em nos mandar Jesus para nos orientar, Deus ainda nos manda o Consolador. Ainda nos manda essa doutrina maravilhosa, que nos mostra que não há culpa, que não há pecado, que não há o pecado eterno, o sofrimento eterno. Não! Ele nos mostra um Deus amoroso, um Pai que ama acima de tudo, que nos aceita como somos e que nos dá todas as oportunidades e quantas oportunidades nós precisarmos para chegarmos à felicidade para a qual Ele nos criou. Para progredirmos como fomos criados para progredir. E para, ao final, apesar de hoje sermos tão diferentes, tão diversos, tão distintos, fomos criados iguais. E ao final, ao sermos felizes, seremos iguais novamente. Quem está com a razão? Quem é o dono, detentor da verdade absoluta? Somente Deus e Jesus. Somente. Então, nas leis morais, todos nós somos iguais. O entendimento é o mesmo. O que é correto para um é correto para o outro. O que é errado para um é errado para o outro. Se escolhermos, somos responsáveis.
as diferenças? As diferenças existem por quê? Porque o entendimento do homem nos faz diferentes. Um gosta mais do azul, outro mais do rosa. Um entende uma coisa no momento, o outro no outro. Eu não poderia querer ensinar e mostrar para uma criança de 2 anos o que eu ensino e mostro para uma de 5, ou para uma de 11, ou para um homem adulto. Ou eu não posso exigir de um jovem de 30 anos a maturidade que eu tenho com 60. E Deus sabe isso. E Jesus sabe isso. E o nosso Consolador nos mostra isso. Estamos aqui para sermos felizes. Temos toda a receita para seguirmos. Que nós possamos estudar, refletir, entender, meditar, aplicar. Não só repetir. É momento chegado da aplicação. Essa pandemia vai passar. Vai passar, está passando. Difícil para todos, sem exceção. Ninguém foi poupado, porque nesse convite, como nas grandes guerras, nas grandes pandemias, nas situações de intempéries com fenômenos climáticos que assolam verdadeiros extensões enormes, países, estados, muitas vezes. Ninguém é poupado do convite. O convite não é para nos punir, meus irmãos. O convite é para nos trazer o entendimento de que precisamos acordar. Acordar para o entendimento de Deus em nós, para a aplicação da verdade do amor incondicional em nós. Amor por nós, entendimento para conosco, indulgência para conosco, perdão com as nossas faltas, mas coragem de esperançar, coragem de agir e fazer diferente para nós e para todos e para o nosso planeta. Jesus nos traz um convite imperativo. Não é um convite, é uma ordem, né? Porque está num tempo verbal que é imperativo. Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Ou seja, se ele nos determina que a nossa luz brilha, é porque nós somos luz. É porque essa luz está em nós. E é uma ordem, é uma obrigatoriedade que nós possamos colocar combustível em nós para fortalecer a nossa luz e para que ela possa sair de nós em direção ao todo. Que combustível é esse? Que tipo de combustível eu tenho alimentado em mim para fazer a minha luz brilhar ou apagar? Qual a quantidade desse combustível? Qual a qualidade desse combustível? Porque a luz está aí, em cada um de nós. Somos luz e que nossa luz brilhe, trazendo como a Poliana, no jogo do contente, a alegria de estarmos juntos. A solidariedade, a compaixão e a misericórdia brotando em cada um de nós para que as condições possam ser mais igualitárias, para que possamos juntos superar os desafios e juntos de mãos dadas, vestindo a túnica nupcial, chegarmos no festim das bodas do nosso Criador. O Mestre nos fala, brilhe a vossa luz. Jesus proclamou. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel nos traz esse pensamento para refletirmos. Essa é a nossa candeia. Ninguém acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire ou sob o módio. Ninguém acende uma luz para não iluminar. A luz que é acesa tem um objetivo. O objetivo de iluminar a nós mesmos, iluminar o nosso ambiente, iluminar o nosso caminho.
Então, que sejamos candeias vivas e não candeias inativas, sem atividade, sem boa vontade. Que a nossa candeia nos faça agir em prol do bem maior. Que nós possamos, no nosso dia a dia, seguir essa passagem que eu vou ler de Mateus, no seu evangelho, no evangelho 19 de Mateus, capítulo 20. Desculpem, gente. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Me perdoem. E Jesus, fitando-os, disse: para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. Acalma-te. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Não espera com inatividade, com desânimo, com tristeza, com revolta, com desespero. Espera, calma, porém fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas, vive em harmonia. Todos os planetas seguem uma harmonia divina. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Ele entende o tempo, ele entende as fases, ele entende o progresso, mas ele também confia e ele sabe que o momento do fruto chegará. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Quem é que gritando, quem é que fazendo uma confusão, uma barulheira, escuta o outro? Então, como é que nós queremos sentir Deus, ouvir Deus, perceber Jesus em nossa vida, os conselhos dos bons espíritos, os conselhos do nosso anjo guardião, do nosso mentor, do nosso protetor, amigo, se nós não silenciamos o desespero das nossas almas? Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. Sim, é chegado o momento de fazermos o sacrifício. Quantos já foram feitos antes de nós? Essa é a nossa vez. Nós somos convidados e aceitamos estar aqui. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Feche os seus ouvidos para isso. Os seus olhos. Não os perceba. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os ingratos despertarão. Cada um tem o seu tempo de germinar. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não esqueças a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Essa mensagem está em O Reformador, abril de 1958, na página 74. Terminando, então, a nossa noite, que nós possamos ser a mudança que desejamos no mundo. Que nós possamos ser, Senhor, a harmonia que desejamos para viver nela. Que nós possamos ser o equilíbrio, Senhor, a fé, a vontade, a disciplina, a energia, a dedicação que desejamos ver no mundo. Que nós sejamos, Senhor, a indulgência, a solidariedade, a misericórdia, o perdão. Que seja feita, Senhor,
em nós a sua sementeira e que a nossa colheita possa florir este mundo, florir este planeta que nos acolhe, esta casa maravilhosa que nos dá a oportunidade de sermos melhores, de progredirmos, de irmos além em direção a Ti. Que todos nós, meus irmãos, ao final desta conversa, desta palestra, possamos ter em nós a paz de Jesus. Possamos ter em nós a certeza de que não estamos sozinhos. Que possamos apacentar os nossos corações, as nossas angústias, as nossas dúvidas e crer que tudo tem a sua finalidade. Que tudo segue um planejamento divino de amor, de progresso e de felicidade. Paz, bênçãos e luz a todos nós, ao nosso planeta, aqueles que sofrem, aqueles que mitigam o sofrimento do seu próximo, aqueles que estão perdidos, longe da luz, e aqueles que já são luz, mesmo que pequena, mas que podem mostrar o caminho para os que não a têm. Senhor, que todos nós possamos nos amar em Ti, Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, graças a Deus.